Que legal que vocês estão aí. Um salve a todas as mulheres e todos os homens que lutam por justiça, inclusão social, respeito à cultura popular e às religiões de matriz africanas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Confraria Castro Alves. Hoje vamos falar com o mestre em História, Alexandre Barcelos Silveira. Alexandre, prazerzão, né, cara? Prazer é meu. Aqui. Prazer é meu. Mestre em História, olha, Isso é uma coisa... Não diz muita coisa, né? Isso quer dizer que estou na caminhada ainda, né? A gente tem que estar sempre caminhando ainda, né? Não, mas diz, tu vai ver como diz. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho e tu vai ver como diz. Mas antes disso, Alexandre, diz assim, família, pai, mãe, eu sempre pergunto isso para situar para os nossos telespectadores de onde, qual é a origem daquele nosso entrevistado. Sim. Entende? Bom, eu sou de Porto Alegre, né? Eu sou porto-alegrense, minha família toda de Porto Alegre, meu bisavô, que veio lá ele era de Sapiranga, enfim, mas nós nos estabelecemos todos aqui em Porto Alegre. Né? A minha família dos Barcelos aqui, inclusive, era um senhor de escravos, né? Que era um renomado senhor de escravos em Pelotas, né? Então há aí uma certa contradição ou, quem sabe, uma busca, né? De tentar compreender, né? Esse meu antepassado, se é que foi, né? Também, né? Vamos ver, né? Me diz uma coisa, irmã, tem? Não, eu tenho mais 2 irmãos. Somos uma família, minha mãe era casada, né? Certo. E ela teve mais 2 filhos e eu fui o terceiro filho, né? Enfim, somos 3 filhos homens. Homens. Isso, ela criou nós 3 depois que se separou sozinha, né? Então foi uma luta também em casa, também, né? E todos sobrevivemos muito bem graças a mestre, né? A mestra. Me diz uma coisa, e o nome da mestra? É a Selma Medeiros Barcelos. E ela está viva ainda? Sim, cara? sim, Coisa está viva, boa. Então, forte. Um beijo para ela, né, cara? Viva e forte. Que beleza. Antes de mais nada, eu já quero, embora não a conheça, eu já quero parabenizá-la. Porque, Alexandre, vou explicar por quê. Porque você colocou alguma coisa no início da nossa fala, olha, meu avô escravo, bisavô escravagista e tal, e tal, e tal, e tal. E a sua formação, e aí vem dela, da mãe, né, te conduz ou te induz a ser uma pessoa preocupada com um tema que aparentemente não tem nada a ver contigo. Aparentemente não há, vamos dizer assim, historicamente ele não teria nada a ver contigo, que é a temática da exclusão dos negros na sociedade. E é esse um tema que você pesquisa. Sim. Eu comecei a pesquisar quando eu me tornei professor, né? Eu acredito que o professor ele tem essa obrigação de estar sempre pesquisando, né? Porque o professor ele não pode pedir uma pesquisa para um aluno se ele não pesquisa, né? Então ele tem que dar o exemplo, né? Então eu vejo que quando eu comecei a lecionar, comecei a dar aula, que havia muito precária as fontes sobre a questão afrodescendente, né? E a gente vê que isso daí vem se repetindo e isso aí se traduz no racismo, né? No Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, né? Então o racismo ele é a falta de conhecimento das pessoas e ele também é uma forma de dominar o outro também. Esses 2 aspectos que eu sempre coloco para os meus alunos aí, né? Então eu vendo a falta de pesquisas, né? Não a falta total, mas a precariedade dessas pesquisas. Já na graduação, como eu também tenho na minha formação também artes plásticas, eu também sou artista plástico também, trabalho com pintura, escultura, enfim, isso daí é bem antes, né? Quando eu era pequeno já tinha essas tendências, depois fiz alguns cursos, enfim. Eu procurei fazer uma pesquisa, que hoje em dia é uma pesquisa que não gosto de olhar muito, porque foi minha primeira pesquisa, enfim, né? Mas foi um primeiro passo da arte africana. Sobre a saber... Você já começou a sua pesquisa, qual era a idade que você tinha quando começou esse trabalho da pesquisa? Olha, eu tinha 28 anos, acredito, né?
Foi lá logo no início que eu entrei na faculdade, foi a minha primeira monografia. Eu digo o seguinte, essa sua tendência à arte e a preocupação com a arte africana. Não, a tendência à arte... Desde sempre. Desde que eu me conheço por gente. Eu queria ser escritor, minha mãe tinha uma Remington 25, aquelas máquinas de escrever, eu já com 5 anos de idade comecei a escrever uma história ali, eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Aí depois eu comecei a desenhava todo mundo, né? Meus professores, meus colegas, enfim, né? Tava sempre fazendo uma coisa e outra, né? Mexendo, serrando uma madeira, enfim, fazendo coisas. Depois fui me especializando, eu fui tirando curso de pintura. Depois você tem um curso de pintura também? Sim, curso de pintura. Eu tirei curso de escultura com o Chico Stockinger, né? Fiz trabalhos em pedra, em argila, em madeira, em sucata. Mas, Alexandre, isso é extremamente importante, cara. E você não está dando a devida ênfase a isso aí. Pode ser. Porque essa tua sensibilidade, né, de trabalhar com material, de criar, isso aí é extremamente importante, né, e te dá uma sensibilidade de humanização também, né? Exatamente. A arte leva a isso. A arte nos leva a esse tipo de reflexão, né? E os artistas geralmente não são reconhecidos. É verdade. Né? Existe uma certa exclusão, né? Mozart morreu, né? Numa vala comum, né? São Um vários grande artistas, mestre, né? O Van Gogh só vendeu um quadro em vida, para o analista dele. Hoje em dia é o quadro mais valorizado do mundo. Mas, então eu tinha essa tendência, né, artística, né? Tenho ainda, né? Claro, Enfim, né? Pratico ainda. Você trabalha com isso? Você faz exposição? Faço. Assim? Já fiz uma exposição aqui na Assembleia um tempo atrás. Já. Ah, que beleza. De pinturas que bom saber. Mas aí eu cheguei na faculdade e aí comecei a perceber a história dos afrodescendentes. Eu lembro muito claramente que um texto... Não vou me lembrar o nome do autor do texto, que dizia que cada vez que o africano se distanciava da África, era um pânico para ele. Quando ele chegava na América, no caso no Brasil, uma das primeiras causas de morte dele era o banzo, que era a depressão. Né? Eu lembro desse trecho muito bem, isso me marcou bastante, isso daí. Me marcou bastante. E eu comecei a perceber, então... pesquisar sobre a arte africana. Aí eu vi, por exemplo, que o Picasso, né, no modernismo, ele se baseou na arte africana para montar o cubismo. Isso. Ele viu uma exposição de arte africana na Europa e ele ficou maluco. Né? E ele então montou essa forma de expressão que é o cubismo. Exato. Né? Ou seja, se tu for olhar nas obras dele, tu vai ver que tem ali aspectos da cultura africana. Mas tu sabes que, pelo menos é o que nós sabemos, né, de alguns intelectuais africanos e pesquisadores, né, de que toda essa epistemologia, né, eurocêntrica, ela foi buscada na África, né? Não só os aspectos artísticos, mas praticamente toda ela, né? Matemática, ciência, a astrologia, etc., em função, inclusive, dos egípcios, né? Os egípcios, quer dizer, que era um povo negro, e na África. Bem, mas repara só, você está colocando uma coisa importante. Você inicia com essa preocupação porque começa a ver que não são valorizados, ou pelo menos não tem pesquisas mais adequadas com relação à presença do negro no Brasil e à sua exclusão. Mais ou menos é isso. Sim. E aí você faz um trabalho. Qual é o trabalho mais direcionado que você faz? Atualmente eu faço... a minha dissertação foi sobre a colônia africana. Colônia africana. Vamos situar a colônia africana. A colônia africana, a grande maioria da população porto-alegrense e do Rio Grande do Sul não conhece a colônia africana. Eu digo a grande maioria. Conhece aqueles que estão mais... cultuando, né? Enfim, estão cultivando essas tradições, né? O povo afrodescendente, nem todos também, os pesquisadores, mas enfim, a colônia africana, ela não era algo conhecido. Bom, onde que ela se situava? Ela se situava... Existem maneiras da gente poder situar isso daí, né?
tem o dito popular das pessoas que moravam na colônia africana, que dizia o seguinte: olha, a colônia africana, se tu estiver de costas pro hospital pronto-socorro, na Oswaldo Aranha, e tiver de frente para Felipe Camarão, né, na frente da rua ali, o lado esquerdo, não é. Era o que eles chamavam de bairro israelita. No lado direito, até a Guete, um pouco mais depois da Guete, ali até o IPA, é a colônia africana. E da Oswaldo Aranha até a Independência. Então, esse quadrado aí, ó, segundo os depoimentos que eu colhi, né, é a colônia africana. Agora, se tu for olhar em pesquisas, né, por exemplo, do Eduardo Kirsten, tu vai ver que ele conseguiu um mapa de 1800 e não vou lembrar agora a data certa, enfim, que diz que a colônia africana ficava no 3º distrito. Como a história não é uma ciência exata, também há relatos de que a colônia africana era toda essa região que abrangia o Bonfim, pegava o areal da Baronesa, o areal, família Fidelix, enfim, tudo isso era colônia africana. Né? Então, como chegar a uma exatidão sobre o que era, onde era realmente a colônia africana, que não é um quilombo, né? É uma comunidade imaginada. Exatamente. Ela é uma comunidade que ela existe na memória das pessoas que lá viveram, na com seus minha memória antepassados. ainda existe muita coisa, né? Porque quando eu cheguei aqui, garoto do Nordeste, eu lembro que essa zona Independência, aquela zona toda lá, Monte Serrat, toda aquela zona, era uma presença maciça da comunidade negra, né? Nós tínhamos lá e tínhamos aqui Areal da Baronesa, não é? Que na Cidade Baixa também, Areal da Baronesa, que era uma verdadeira África, né? Era um espaço da comunidade negra, onde o pessoal estava mais presente, etc, etc. Como é que você, nas suas pesquisas, como é que vai se dando a dissolução da cidade, da colônia africana? Olha, houve várias maneiras de tirar essa população da colônia africana de lá. Quando eu comecei a pesquisa, eu achei que as pessoas foram despejadas de lá, encostavam um caminhão, tu vai ter que sair daqui e tal, né? Que deveria ser a força, como aconteceu no Areal. No Areal, ela foi projeto Renascença, né? Que tinha um outro nome de um outro projeto que se chamava Remover para Promover, ou seja, remover essas pessoas do Areal e alocá-las no bairro Restinga, ali, né? Ou seja, diziam para ti que tu tinha que sair. Não, mas não dizia. Se tu não saísse à noite, lá colocavam fogo na tua casa e tu tinha que sair e depois tu só buscar para pegar os teus pertences. Então essa era a maneira no Areal. Então né, no início da pesquisa a gente não sabe como ela vai terminar. Tu tem as perguntas, mas se tu vai já responder as perguntas no início, então não tem por que pesquisar. Então eu não sabia. Bom, eu percebi então que com a modernização de Porto Alegre, que recebeu, Porto Alegre no início do século XX, ela é uma cidade bem moderna, né? Ela começou a se modernizar. Não era bem moderna, ela começou a se modernizar. Então, o centro de Porto Alegre aqui era um lugar mais habitado. Então, Porto Alegre ele começou a se expandir a partir do centro, como num leque, como as grandes cidades, enfim, né? E aqui era uma região de passagem, onde a produção do interior vinha para cá, ia mais para o interior, ou ia para o resto do Brasil. Então aqui era a região de muita prestação de serviço. Então tinha imigrantes que moravam no centro, afrodescendentes, escravos de ganho também, que viviam aqui, né? Existiam vários cortiços aqui em Porto Alegre, aqui, na Borges de Medeiros, antes de ser aberta, existiam casinhas e casinhas ali, como uma depoente me disse, né? Uma do lado da outra. Então, quando houve a remodelação de Porto Alegre, essas pessoas foram deslocadas para um lugar onde não tinha interesse até então, que era a colônia africana. Isso. Que existiam lá algumas fazendas, o Mostardeiro, Mariante, enfim, né? E que já existiam lá alguns afrodescendentes, tá? Só que após isso, começou a ir para lá os imigrantes também. Os imigrantes começaram a ir para lá também, aqueles que não conseguiram se dar bem
na Serra, Certo. vieram para Porto Alegre e aí foram se alojar ali. Então houve meio que um embate entre imigrantes e afrodescendentes que já estavam ali, né? E os imigrantes, eles nunca tiveram a intenção de ser comparados a eles, aos afrodescendentes. Sim. Né? Eles se achavam, eles não queriam, porque eles sabiam que o afrodescendente, ele era denegrido na sua condição humana. Claro. Tá? Existia, inclusive, a imprensa da época, que era o Ari Sanhudo Veiga, que ele dizia que tudo que era ruim que acontecia na colônia africana, né, a culpa era dos negros ali. Coincidência que não existe é que depois ele vai se tornar o secretário de urbanização de Porto Alegre, ele vai ser um dos caras que vai mobilizar a expulsão dos afrodescendentes para Restinga, IAPI, Bairro Navegantes, enfim. Então, como é que aconteceu? Respondendo a tua pergunta, então. Porto Alegre começou a se remodelizar e aí as casas tinham que ter agora um passeio, ou seja, a calçada tinha que ser feita de uma maneira, não poderia ser mais feita de madeira, as casas tinham que ser feitas de alvenaria. O IPTU começou a aumentar, então quanto mais distante do centro, mais barato era. Então começou a ter um pânico nas pessoas de que não poderiam mais pagar o IPTU e que elas iriam perder as suas terras. Sua terra. Aliado a isso, as pessoas tinham lá um grande lote de terra. Geralmente na colônia africana ela conseguiu manter um pouco ainda uma tradição quase que africana, onde as mulheres têm muita presença na família. Não tem dúvida, isso é nosso. Então as mulheres cuidavam, enfim, das outras crianças ali. Continua a mesma coisa. Então morria o homem, o pai da família, e os filhos queriam, né, resolver aquilo ali, vender aquela terra que geralmente era grande, né, e dar uma parte para cada um. E a mãe, achando que não poderia pagar esse IPTU, né, esse pânico instaurado, né, ela vendia, dava parte aos filhos, vendia para os imigrantes que estavam vindo e vendiam também para as empreiteiras também. As empreiteiras ainda sempre na linha de frente, né? Claro. Porque o que acontecia? As empreiteiras loteavam, né, elas iriam abrir as ruas de Porto Alegre. Porto Alegre estava sendo aberta as ruas. Já aproveitava e comprava já um lote de terras ali. Claro, ao lado. E aí colocava ali, construía. Vai passar uma rua aqui, então esse lote aqui do lado, se eu comprar... Exatamente, construíam casas, né, sobrados, enfim, para aluguéis. Né, começou a aumentar o aluguel daqueles que moravam de aluguel, enfim. Todos esses aspectos aí, eles contribuíram muito para a retirada da população negra, mas não só negra, né? Os pobres também que viviam ali, porque ele não era um reduto só de negros, né? Também de pessoas... Na realidade, essa colônia africana, ela tem muito a ver com os quilombos, né? Os quilombos, que era o espaço dos excluídos, vamos dizer assim, né? Que era não era um espaço guetizado só dos negros, né? Era um espaço dos excluídos, de todos aqueles que, à época da escravização, estavam sujeitos a serem escravizados ou pelo menos em choque, vamos dizer, com o status quo, né? com o que estava acontecendo naquele momento. Fugiam para os quilombos, né? Então nós temos lá, sabe, né, quilombos com brancos, com índios, né? Todas as coisas. Eu acho que dá para fazer um contraponto aí, um paralelo, pelo menos, entre... se a gente for olhar, por exemplo, assim, se tu for numa vila de Porto Alegre, tu vai ver que uma vila de Porto Alegre ela tem muita semelhança com um quilombo. Né? Ainda maioria de negros, né? Que a gente sabe que a pobreza no Brasil ela tem cor. Tem cor. Ela tem cor, né? A exclusão ela tem cor, né? Então, se tu quer, por exemplo, olhar, ter uma certa noção da presença étnico-racial de um quilombo, basta tu ir, por exemplo, numa vila, né, de Porto Alegre, ou numa vila do Rio de Janeiro, enfim, né, esse processo de deslocamento que aconteceu em Porto Alegre, né, que é fruto de uma outra pesquisa que eu vou desenvolver ainda também, ele aconteceu em Porto Alegre, aconteceu São Paulo, no Rio de Janeiro, Recife. no Leblon. O Leblon era um quilombo que existia, as pessoas colocaram fogo lá, né, nas casas, enfim, as pessoas foram deslocadas para o morro, né? Então esse processo de deslocamento e de desterritorialização
Aconteceu em Porto Alegre, aconteceu em outras capitais eu acho do que Brasil. em todo o Brasil, né? Porque esse é um fenômeno nacional, né? Na medida em que todos eles partem da mesma origem, que é a escravização, né? A violência cometida contra os negros, né? Acho que isso aí é do Iapoque ao Chuí. Exatamente. E se a gente for ver, por exemplo, a família Silva. A família Silva, os prédios subiram dentro de um quilombo. E ali Né? tem um problema sério, né? Porque, pelo que nós fomos informados, a tentativa de passar no espaço da família Silva está programado para passar uma avenida. Aí dividiria a terra dele, sabe? Sim. Então, esse é um processo que está sendo discutido aqui na família Silva, aqui em Porto Alegre. Que seria um desastre, né? Se isso vier a ocorrer, acaba praticamente com o quilombo. Porque você vai dividir ao meio um quilombo. Exatamente. Com a passagem de uma avenida. Né? Não sei bem como é que o processo está caminhando, mas as informações recebidas são essas. Que é mais uma forma, né, da gente ver a penúria e a dificuldade que se tem, né, quando se trata dessa temática. A temática da terra, em primeiro lugar, né? E segundo, o desrespeito, a desconsideração, né, com aspectos da ancestralidade negra, né? Você está lecionando. Sim. Alexandre, como é que é quando você aborda com seus alunos essas pautas? Qual é a reação? Primeiramente, é uma reação de espanto, né? De espanto, né? Porque o aluno negro, muitas vezes, ele não se reconhece como negro porque toda essa carga pejorativa que cai sobre o negro. Sobre si. Né? E aí quando tu começa a dizer para eles, por exemplo, assim, que existiu o futebol porto-alegrense, em Porto Alegre só de negros, Isso. que era chamada da Liga da Canela Preta, exato. né? Que era uma reunião de vários times, né? Isso. E eles se reúnem ainda. Se mantém hoje, sim, já tivemos outros anos aqui se reúnem, né? Até presidente da hoje. Liga da Canela Preta. Quando tu começa a dizer, por exemplo, que o Rio Grande do Sul é o estado que mais cultura a religião afrodescendente, ele se apavora, porque aí tu coloca no mapa assim, diz para os alunos, vocês me digam aqui qual estado brasileiro onde se cultua mais a religião afrodescendente. Vai lá na Bahia. Bahia, direto Bahia. Direto Bahia, não senhor, é o Rio Grande do Sul. Mas como, professor? Essa tentativa de branquear o Rio Grande do Sul, né, também, porque inclusive nas pesquisas, é uma coisa que irrita o historiador, tu vê que faltam fontes e que essas fontes, elas muitas vezes, elas são maquiadas e são escamoteadas, e que tu vê que o último censo populacional que mostrava negros e brancos é de 1872, finalzinho da escravidão já quase, né? Então há uma tendência em dizer que o Rio Grande do Sul, aqui a escravidão foi mínima, ou pelo menos branda, se é que existe escravidão branda, né, que a gente possa, né? Então são essas coisas que a gente se depara. E aí tu vai municiando o aluno para que ele perceba, os primeiros trabalhadores aqui que ajudaram a construir lá o mercado público da capital do Rio Grande do Sul foram os negros. Lá no centro do mercado público lá foi feito um ritual afrodescendente, que é o Bará. Tinha um príncipe que morava aqui na Cidade Baixa, que era o príncipe Custódio, que vivia como ele vivia na África. As primeiras pessoas que trabalharam no Brasil foram os negros. Então tu começa a colocar para eles, né, questões de que, por exemplo, o capitalismo surgiu com o trabalho escravo. Exatamente. Né? Alexandre, eu quero te parabenizar, sabe? Eu acho que o educador, o professor, tem a obrigação de, ao falar da história, trazê-la para o cotidiano, né? Porque senão fica só um fato contado. O fato contado, ele não... se não for trabalhado com esse propósito, né, de mostrar a ligação entre o passado e o presente, fica sem sentido, né? Então eu quero te parabenizar, né, e dizer que professores como você, nós precisamos muito, que tenha essa consciência, que entenda da importância, né, de usar
a sua força de educador e também de pessoa comprometida, né? Pessoa crítica, que coloque nos alunos uma visão. Terminamos o nosso programa, fico muito feliz com a tua presença e, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade aqui. Foi muito bom te conhecer. Bem, pessoal, me despedindo aqui do professor, quero também agradecer a todos vocês que estiveram conosco e dar aquele adeus e até o próximo programa, legal? E não esqueçam, coração, muito importante, coração. Um abraço.